Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade, e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube. E você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade. Se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso, você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode, pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube, também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados, várias táticas profissionais. Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. 10 horas e 25 minutos agora. E o que acontece? A gente estava a pressão é de compra, tendência de alta, certo? Não existia zona do congestion profit até formar esses padrões de candles aqui, certo? E daí, se acontecer algum sinal aqui, é provável que vai dar prejuízo. Existe 80% de chance de dar prejuízo dentro dessa zona, então eu não vou estar operando aqui. Ao mesmo tempo, eu vou inevitavelmente operar apenas quando o preço sair desta zona, porque eu vou operar a favor das probabilidades. E a probabilidade que eu opero é a de eu conseguir ter lucro e de não dar prejuízo. Aqui a probabilidade é de 80% de dar prejuízo, de acordo com essa técnica chamada Congestion Profit, que evita prejuízos e prevê os prejuízos com 80% de acerto. 11 horas e 16 minutos, pessoal. Bom, fiz uma entrada operacional aqui, estava consolidado, então a gente previu a consolidação, rompeu a consolidação e justamente no suporte ideal de compra, a parte inferior da consolidação rompeu e exatamente na parte ideal de compra, que é o suporte exatamente na média cinza, nós fizemos a entrada operacional 32,98 aqui. 32,98, 32,97 e colocamos o stop loss a 32,90. Certo? Entramos com 3,3 kg calculado o manejo de risco. Fizemos uma pequena alavancagem que permitiu, certo? E agora eu já vou ter que estar utilizando o break-even aqui. Vou ter que pausar. Bom, nosso break-even está aqui. A gente entrou mais ou menos aqui. A gente poderia sair aqui. A gente já diminuiu o nosso prejuízo. Se o preço voltar para cá, é muito provável que dê prejuízo. Ou seja, que o preço atinja aqui e depois vai atingir o stop, que seria 0,3%. Aqui eu já diminuo para metade do prejuízo. Certo? Então, já projetei pela técnica do break-even, que de acordo com os padrões de candlesticks, é muito provável que dê prejuízo nessa zona. Então, é melhor eu sair da operação se o preço atingir esse ponto, embora eu já esteja me arriscando. Porque é melhor ter um prejuízo diminuído do que um prejuízo completo, sendo que existe 80% de chance de dar prejuízo. A nossa técnica do break-even consiste nisso. Ao mesmo tempo, existe probabilidade do preço explodir para cima. A tendência é de alta, rompeu aquela consolidação, mas se o preço atingir esse ponto, a gente sai assumindo um prejuízo, visto que é provável que dê um prejuízo completo. Pessoal, a gente está aqui agora no horário de pouco tempo depois, fez a seguinte configuração. Agora já não é mais o break-even, é uma proteção de lucro aqui, tá? De acordo com o nosso trade system, foi indicado para a gente proteger o lucro aqui. Então a gente entrou 32,98, 32,97, 96, a gente vai estar saindo. Existe uma probabilidade agora alta de acordo com os padrões de candlesticks. Nós tivemos aqui um gap de corte, tá? Esses candles aqui são promissores, indicam realmente que o preço pode dar uma subida significativa, pode subir bastante. E talvez a gente atinja o nosso objetivo. Nosso alvo está bem lá em cima lá. E quando atingir o nosso alvo, se atingir, a gente vai estar fazendo mais uma vez lucro ao vivo, comprovando para vocês uma operação ao vivo lucrativa, certo? Que é interessante vocês verem
E o principal, a gente já está praticamente no 0 a 0, quase no 0 a 0. Se o preço atingir esse ponto de proteção de lucro, a gente vai inevitavelmente sair com um pequeno prejuízo, mas tudo indica realmente que o preço pode subir muito e fazer a tendência de alta que nós aguardamos. E o interessante, pessoal, decisão com tremenda clareza no que diz respeito à frieza e calculismo aqui, certo? Rompeu a consolidação, foi verificado que a zona do Congestion Profit foi desqualificada. Outra coisa importantíssima a gente tem ainda a previsão, nós fizemos a previsão do Congestion Profit que consolidaria aqui, então aqui deu vários sinais falsos aqui, certo? Voltou tudo, lateralizou, então antes de fazer essa lateralização, nós temos o horário comprovando que nós, através da técnica Congestion Profit, antes de acontecer, foi previsto a consolidação, porque o Congestion Profit nos permite isso. E aqui a gente já entrou, embora eu tenha me arriscado, já estou praticamente com o risco zerado. Bom, pessoal, nossa proteção de lucro estava aqui, certo? E olha só o que aconteceu. Fez esse candle gigante, alta volatilidade. Isso aqui é um candle que demonstra alta volatilidade. E a gente saiu nessa proteção de lucro que na realidade não estava dando lucro ainda. Mas foi uma técnica de proteção de lucro, certo? Veja que o nosso stop loss estava aqui, certo? A 32,90. A gente foi usando o break-even. Além de usar o break-even, a gente usou Além do break-even, a gente usou a técnica de proteção de lucro e a gente saiu mais ou menos aqui. E a gente acabou saindo a 32,95, tá? Devido à liquidez do mercado. E a sorte também foi que realmente a gente estava com pouco capital. 3,3 kg. Se a gente tivesse entrado com 6 mil, com 6 quilos, 7 quilos, que a alavancagem permite quando a gente consegue alavancar sem aumentar o risco. E inevitavelmente eu teria tido um prejuízo maior. Mas era para eu ter um prejuízo de 0,3%, a gente teve um prejuízo de cerca de R$120. Era para eu ter um prejuízo de R$300, a gente teve um prejuízo de R$120 mais ou menos. Tá bom, a gente se arriscou, tinha alta probabilidade de subir. E o principal, nosso prejuízo limitado estava aqui. E depois nosso sistema disse, protege o lucro, porque se voltar é provável que bata no prejuízo. Então esse sistema de proteção de lucro aqui disse para realmente sair da operação se batesse aqui. Porque se batesse, passar desse ponto, é provável que atinja o stop. E agora já atingiu o stop. Ou seja, era para eu ter um prejuízo de R$300 ou até mais, porque de acordo com a liquidez do mercado eu poderia estopar mais embaixo. E de 0,3 poderia ir para 0,4 ou mais. E a gente evitou e tivemos apenas R$120 de prejuízo. Então, o que acontece, pessoal? Não tem problema ter prejuízo. Prejuízos são inevitáveis no mercado. Todo trader vai ter isso. O problema é o quanto de prejuízo você tem e o quanto de prejuízo você evita. Eu evito dezenas e dezenas de prejuízos. E como consequência, eu consigo sobreviver nos períodos ruins como hoje. Que não foi bom, eu me arrisquei, mas não deu certo. Estou perdendo um pouquinho. Né? É totalmente psicologicamente viável até você perder R$120. Né? Ou R$300 nos dias que estão ruins, você está perdendo, tá pouco. Por um capital de 100 mil, você perder só 300, tá bom. E quando você ganha 1.000, 1.500, 2.000. E daí no final do mês você tem 1,5%, 3%, 4% de lucro. Não é todo mês que isso acontece. Ultimamente, os meses que a gente tem enfrentado não tá muito bom. Porque o mercado tá ruim mesmo. Até mesmo porque no diário, né? A Vale ela se encontra um pouco consolidada também, é por isso que está afetando os day traders. Portanto, pessoal, isso foi um exemplo então de operação que foi uma operação perdedora, mas com risco diminuído, com prejuízo diminuído. Ou seja, eu diminuí o prejuízo que eu teria, porque está comprovado que daria prejuízo. Passou desse ponto, o preço atingiu o stop que estava aqui. Mas antes de acontecer isso, minha estratégia disse, proteja aqui, e saia fora aqui mesmo com prejuízo, porque se bater o preço aqui, estatisticamente é comprovado alta probabilidade do quê? Do preço cair. O que acontece? Mais uma lição para quem é iniciante. Eu não vou usar o stop loss, que é uma proteção de lucro ou proteção de prejuízo automática. O que o trader faz? Agora eu estou perdendo aqui.
eu vou esperar o mercado subir, eu vou esperar o mercado ir mais acima para eu recuperar esse prejuízo. Olha só o prejuízo que eu estaria tendo se eu não tivesse usado o stop. Já era para eu estar com mais de 0,5% de prejuízo aqui. Porque além do prejuízo daqui, seria desse ponto aqui até aqui, ó. 0,60% de prejuízo e pode desabar para 10% isso aqui. Então tem que sair. O mercado ele faz o que ele quiser, ele vai para onde ele quiser. Portanto, é importante você conhecer o manejo de risco. E nós ensinamos todos esses segredos de gerenciamento de risco comprovado na prática, porque foi feito por um trader real, que conhece a realidade do mercado por mais de 7 anos. E hoje foi uma operação, infelizmente não foi lucrativa, mas eu acertei que faria um movimento de alta e que poderia dar uma lucratividade alta. Só que não foi. E a gente perdeu um pouquinho, mas valeu o risco. Valia a pena a gente ter se arriscado aqui. E agora, como a gente faz uma operação por dia, eu só vou ficar operando na Gerdau e na Petrobras mesmo, em outros ativos. Porque como eu opero com 5 ativos mais ou menos, acaba que eu sou obrigado a operar pouco por ativo para conseguir ter condições de controlar isso. Mas a nossa metodologia permite você operar mais vezes por dia. Mas no caso, hoje eu só opero no início do pregão uma operação por dia, que é um método comprovado também, dá cerca de 3 a 5% mensais de lucro. Agora a comprovação das ordens aí da nossa operação de hoje. 3,3 kg, 32,98, comprado e vendido a 32,95. 3,3 kg também, a gente perdeu 3 centavos devido à liquidez do mercado. Tava volátil o mercado demais e a gente acabou saindo um pouquinho abaixo. Era pra gente sair a 32,97, 96, mas era pra gente perder 1 centavo e a gente acabou perdendo 3 devido à volatilidade do mercado, é inevitável. Por isso que eu falo, muita gente pensa, se eu tiver R$500 mil eu posso operar day trade, posso alavancar um X para 1 milhão, não dá. Se você fazer isso, der uma ordem a mercado, você vai ter que usar ordens a mercado. O stop loss, que é a limitação de prejuízo, é a mercado. Você não pode limitar. Você tem que sair pelo preço que der, porque você quer sair da operação, porque aquele ponto é o ponto que o preço pode desabar e te dar prejuízos enormes. E capitais de R$500 mil, R$700 mil é muito capital para operar day trade, para você conseguir respeitar o seu risco, porque nas ordens a mercado você vai entrar muito além daquilo que você planejou ou sair muito além daquilo que você planejou. E os seus prejuízos e o seu custo vai ser enorme. Então não dá certo. Por isso que a gente tem uma limitação de capital máximo por ativo. Aqui na Bolsa do Brasil é assim. Agora lá na Bolsa de Nova York eu não sei a liquidez como é lá. De repente dá para entrar com muito mais dinheiro. Mas a liquidez aqui no Brasil, 200 mil no máximo aí de volume financeiro, vale Petrobras, na minha opinião. Que dá para você trabalhar respeitando o risco. Essa operação aqui que eu saí 3,3 kg, 32,95, se eu tivesse entrado com uma ordem aí de R$500 mil, com certeza eu teria saído muito mais abaixo. Eu teria feito um candlestick gigante aí no mercado, mandando uma ordem ao mercado de 600, 700 mil reais. Então é complicado. Isso é uma coisa que os teóricos não falam para você. Mas eu sei disso, porque eu opero aqui no mercado e eu sei. Eu já tive experiência com capitais assim, não dá certo não. Então, fica realmente uma conscientização para vocês sobre isso. Pessoal, o índice Bovespa, vamos analisar como é que está o índice e realmente qual a direção real desse índice atualmente. Bom, esse índice estava dentro de uma zona do Congestion Profits entre 57,097 mais ou menos aqui e 51,961. 56,882 e 52,027. Bom, nós temos então essa zona do Congestion Profit que foi formada por este movimento do mercado. No entanto, rompeu essa zona. Então agora antes a previsão do índice era probabilidade de consolidar, ficar lateralizando e dar sinais falsos de compra. Não chegou a dar sinal de compra falso, tá? Mas aqui no momento, realmente a probabilidade dele era realmente de alta, de fazer uma grande tendência de alta. Agora a probabilidade do índice é de queda, porque o preço está abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul. E essa estatística, pessoal, a gente pode ver
comprovado aqui pelo próprio gráfico. Visualmente a gente consegue identificar isso aqui, tá? Veja que quando o preço está abaixo da price trend line, ele faz grandes movimentos de queda. Ó, sempre quando está abaixo da price trend line, ele faz grandes movimentos de queda. Então, para analisar o mercado e saber a direção dele, só isso. Está acima, grande movimento de alta. Tá? Abaixo, grande tendência de baixa. Então é só isso. Então, ó, acima da price trend line, uma grandíssima tendência de alta. A gente não sabe, não tem como prever, pessoal, quando o preço está acima da price trend line. Não tem como prever que o preço vai fazer esse movimento ou vai fazer um específico movimento. É impossível, até é possível você determinar alvos, mas não é algo viável estatisticamente. Então, qual a solução para isso? Identificar a tendência e surfar nela, ficar o máximo que eu puder durante todo o movimento dela. Se ela for uma tendência pequena, eu vou ter um pequeno lucro, mas eu fiquei na tendência. E se for uma tendência alta, eu vou ficar surfando nela o máximo que eu puder e vou extrair um grande lucro. Uma tendência como essa no longo prazo pode demorar um ano para acontecer, pode demorar meses para acontecer. E você, como trader, tem que ter paciência e continuar executando sua estratégia para quando você pegar isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro surfando na tendência. Independente de onde o mercado vai, surfe na tendência, porque é muito mais fácil você surfar na tendência, identificar a direção do mercado e surfar na tendência, do que simplesmente determinar um alvo e visar sair nesse alvo. No nosso curso nós ensinamos você a maximizar os retornos surfando na tendência até o máximo que você pode. Portanto, você já sabe se o preço está abaixo da price trend line, a tendência é de baixa. Então a gente tem aqui tendência de baixa aqui, certo? A gente tem tendência de baixa. E no gráfico semanal nós temos também uma zona do Congestion Prophecy aqui, certo? E então o preço ele pode estar oscilando, lateralizando no longo prazo. Isso aí é uma possibilidade de consolidação no longo prazo, que pode durar mais de um ano essa consolidação no índice Bovespa, segundo a metodologia Congestion Prophecy, que tem probabilidade de 80% de indicar a consolidação. Então, por exemplo, a gente vem aqui no índice Bovespa, aqui, por exemplo, aqui, ó, não, aqui não, tem uma indicação do Congestion Prophecy. Aqui foi um Congestion Prophecy, ó. Aqui durou quantos dias aqui? Foi uma consolidação 225 dias, ó. Exatamente, ó. Gráfico semanal, o Congestion Prophecy foi acionado aqui, certo? E ó, consolidou durante quase um ano, mais de 6 meses de consolidação. Então o Congestion Prophecy foi aplicável aqui e ele funcionou, certo? Aqui também o Congestion Prophecy foi acionado, ó, durou dezembro, fevereiro de 1994, quase o ano inteiro de 1994 aqui, ó. O Congestion Prophecy indicou a consolidação, ou seja, não deu para você surfar numa grande tendência como essa. O preço ficou lateralizando nessas condições. Então o Congestion Prophecy permite que a gente identifique essas condições. E temos essa condição no Ibovespa de novo. Então tem 80% de probabilidade do Ibovespa ficar oscilando até entre 44,12 e 57,207. Pode ficar lateralizando aqui. E para surfar em tendências dentro desse range pequeno, onde o ponto de entrada ideal é na price trend line, é muito complicado, pessoal. Então existe probabilidade para o índice Bovespa consolidar nessa região. E muitos ativos também podem seguir isso, quem sabe. E inevitavelmente o mercado pode ficar ruim como ele vem. E ele se encontra ruim, o mercado, para tendências. Pra tendência de queda, a OGX e a MMX que eu ganhei até, que eu consegui operar vendido nelas no começo, foi bom. Mas muitos ativos eu não consegui surfar na tendência por bom período, porque não fez grandes tendências os ativos que eu operei no position nesse ano. Por isso que o meu resultado não foi tão grandioso.